Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Analisa Comigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre nudismo e a cultura Zulu. Será que é apenas cultura ou é aproveitamento? Ok? Eh, Chamo para vocês a atenção no canal, então vamos analisar juntos. Bem, a cultura Zulu é uma cultura já antiga. Para dizer que em África nós nunca tivemos assim grande necessidade de vestir muita roupa, ok? Nunca houve essa grande necessidade, pois o nosso clima é quente. Ok? Nós temos um clima quente, às vezes quente demais, e então nunca houve grandes necessidades de estar a vestir muita roupa, por muito tecido. Então, os nossos antepassados, com base nisso, eles não vestiam muito. Eles não vestiam assim tanto, eram apenas alguns panos, alguma coisinha, às vezes apenas mesmo para a área, né? Só mesmo um panozinho pequenino para aquela área e mais nada, ok? Mais nada, ok? Então, com a colonização, né? Foi-nos meio que foi obrigatório começar a vestir mais, por mais tecido, cobrir mais o corpo, até porque nós africanos temos um corpo muito chamativo, ok? Então houve essa necessidade para evitar também muitas coisas. Mas engana-se quem pensa que tudo o que eu vou estar aqui a dizer nesse vídeo vai ser apenas baseando-me naquilo que é a colonização. Não. A colonização aconteceu, sim, aconteceu. Mas, mesmo que ela não tivesse acontecido, nós teríamos mesmo de, com o passar do tempo, mudar a nossa forma de vestir. Por quê? Pois eu vou lhe dar um exemplo muito simples para você entender muito rápido o que eu te quero dizer. Uma vez que o mundo se tornou uma aldeia global, então imagine o seguinte cenário: você está na sua rua, né? Você está na sua rua e de repente você decide, não, olha, eu vou para uma outra rua, né? Vou para uma outra rua e quero ir para um restaurante tomar o café da manhã. Você vai para aquela outra rua, você vai para um restaurante. Enquanto você toma o café da manhã, você se depara com moças completamente, né? eh, Sei lá, do jeito que vieram a natureza, né? Então, o que aquilo cria em você? Aquilo cria um espanto, primeiro, até posso dizer que talvez até pode ser que crie também um trauma, ok? E um susto, né? Um susto. Então, é exatamente isso que acontece. Isso foi, eu vou usar como uma analogia, né? Então, o que eu falei das ruas, nós podemos entender como continentes. Então, alguém que está no outro continente decide vir aqui para a África e de repente ver eh, pessoas andarem daquele jeito, aquilo cria um impacto naquela pessoa. Pouca gente fala sobre isso. Muitos dizem que é bom, é isso, é aquilo e tal, vamos respeitar a cultura, é isso e aquilo, mas pouco se fala do impacto negativo que aquilo cria. Fala-se que é a cultura deles e tal, tal, tal. Muita gente também, e por outra, isso também atrai o quê? O turismo eh, sexual. Atrai o turismo sexual, infelizmente. Atrai, sim, e não é isso que se quer. Nenhuma comunidade quer esse tipo de turismo. Nenhuma comunidade quer esse tipo de turismo. Nós queremos turismo normal, queremos turismo de pessoas normais que venham, que vêm a analisar as paisagens, criar outras impressões com outras pessoas que nunca tinham visto ou que já tinham visto, né, mas queriam aprofundar alguma coisa, e não um turismo simplesmente baseado em coisas pequenas, coisas fúteis, coisas. Sendo assim, há necessidade de mudar-se todo o quadro. A minha opinião mais sincera é que tais festivais de nudez que acontecem
África do Sul, propriamente falando, porque isso até acontece também em alguns outros países, mas de África, mas não naquela dimensão, vamos ser honestos, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é tu veres uma tribo, né? Uma tribo de uma determinada região de África que, pronto, meio que parou um pouquinho aí no tempo e não usam assim muita roupa e isso e tal, ainda tem aqueles hábitos aí um pouco mais, não usam assim tanta tecnologia. Tu vais entender por quê? Porque tu vais dizer, isso é uma tribo. Eles não usam telefone, eles nem usam televisor, eles só ficam ali na deles a dançar e tal e a fazer as coisas normais. Isso é uma tribo. Outra coisa completamente diferente é tu veres meninas e tudo mais, algumas até, aliás, algumas não, muitas daquelas moças que estão ali, elas estudam, outras trabalham, e eu fico assim a me questionar, mas isso honestamente não entra na minha cabeça. Como é que é possível uma moça que estuda, trabalha, de repente aparece na televisão completamente sem, né, do jeito que vem ao mundo? E os colegas da, da, da universidade a lhe verem, oh, essa é a fulana, e os colegas de trabalho a lhe verem completamente exposta. Essa é uma coisa que, honestamente, eu às vezes me questiono como é que isso funciona? Qual é a lógica por detrás disso? Qual é a lógica? E para não falar do impacto na saúde mental das pessoas, ok? Muita gente lá, né, não vai admitir, mas a grande verdade é que muita gente já está com impacto negativo na sua mente. O que é que acontece? Meninas eh, depois começam a vender o corpo, porque na mente delas é do tipo, porque que, ok, eu já faço isso de graça, eu já mostro o meu corpo de graça para pessoas que eu nunca sequer vi na vida. Eu mostro o meu corpo, deixo todo mundo ver, né? Então, por que que eu não posso pedir algum dinheiro para mostrar? Então, muitas dessas moças, meninas, começam muito cedo já no caminho da prostituição. Infelizmente. Infelizmente. E é só nós vermos como é que são, como é que estão os níveis de HIV e tudo mais. Estão exagerados, estão lá em cima, quase a chegar no céu. Ok? Por quê? Porque há muita prostituição, ok? É difícil tu dizeres a uma pessoa que toda uma vida esteve andando sem roupa, né? Completamente sem roupa nas ruas, que de repente não deve de repente deve vestir e ser uma pessoa decente e comece a incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ok? E isso também cria. Eu estou aqui a falar de vários aspectos negativos agora, né? Que eu já falei, esse que é o principal da prostituição, né? A prostituição, as doenças sexualmente transmissíveis aumentam e também a delinquência. A delinquência também aumenta. Por que, que a delinquência também aumenta? Porque muitos dos jovens que estão ali a ver aquilo são pessoas que também assustam-se com aquilo. Volta e meia, porque eu particularmente eu já vi vídeos bizarros de moças que com aqueles trajes completamente eh, sem roupa, entram em restaurantes, entram em vários sítios, sala de cinema e tudo mais, e estão lá famílias. Isso gera um impacto na mente daquela criança. Aquela criança começa a pensar, mas espera aí, então todo mundo está vestido, por que, que essas duas moças estão assim? Por que, que elas estão assim? Então aquilo começa já a impactar negativamente a criança. E a criança pode fazer o quê? Pode depois ganhar uma grande tendência de ir para o mundo das drogas, porque nem todo mundo consegue assimilar esse tipo de coisa da mesma maneira. Há pessoas que assimilam, né? Fazem aí uma força, conseguem assimilar, mesmo não concordando, mas assimilam aquilo. Outras pessoas, aquilo gera um trauma.
por causa do impacto forte, ok? Aquilo gera um trauma e muita gente vai para o mundo das drogas. É o que está a passar-se também naquela região. Infelizmente, existe muita gente aí para o mundo das drogas, ok? Estão mesmo no mundo das drogas de um jeito assim, sei lá. E o terceiro e último aspecto tem a ver com o impacto na sociedade. Além desses aspectos que eu falei, como assim o impacto na sociedade? Por que que você já se perguntou por que que nós atualmente não temos não pomos as pessoas andarem sem roupa pelas ruas e tudo mais? Por que que não fazemos isso? Já se perguntou? Já? Tem a resposta? Primeiro, haveriam muitos casos de violações, muitos casos de violações. Não haveria respeito pelo corpo feminino, né? Então, isso originaria muitas violações, muitas doenças sexualmente transmissíveis e também originaria muita distração. Para uma sociedade que quer crescer, não é nem um pouco saudável e também não é o caminho certo. Não é o caminho certo estar a pôr as pessoas a andarem sem roupa. Imagine só, vou lhe dar um exemplo muito prático, se você ainda não entendeu, vou lhe fazer entender. Imagine só que você esteja no computador, né? Num restaurante. Você está num restaurante ali, a mexer no computador, a tratar de alguns negócios e tal, se calhar até mesmo importantes, né? E imagine só que uma jovem apareça ao lado de si e completamente sem roupa, né? E fica ao lado de si. Fica ao lado de si, panca ali um pouquinho. Ah, não, desculpa, é que aqui está um pouquinho apertado. Fica ali a pancar ali um pouquinho e tal. Será que você vai conseguir se focar no, naquele negócio importante que você está a tratar aí no computador? Você vai conseguir? Essa é a pergunta que eu deixo, né? Você vai conseguir se focar? Ou seja, você provavelmente não vai se focar. Você pode cometer um erro naquele negócio e pronto, quando der conta, já não conseguiu fechar. Não conseguiu. Então, esse é apenas um pequeno exemplo. Podia dar o exemplo também de um estudante que está a tentar tirar boas notas e de repente começa a ter esse tipo de distrações. Ou seja, são distrações a mais na sociedade. E quando isso acontece, a sociedade começa a ficar pouco produtiva. E as pessoas começam a ficar preguiçosas e com pensamentos apenas voltados para atos de, vou usar um termo assim um pouquinho mais leve, para atos que têm a ver com a cama, ok? Para atos que têm a ver com a cama. Então, não é nada nem um pouco benéfico. Essa é a conclusão desse vídeo. Infelizmente, é uma coisa que eu não sei quando é que vai terminar, porque pelo que eu vejo, os reis dali, eles aproveitam-se dessa coisa, entre aspas, cultura, né? Que é para ficar ali a ver as moças e tal. E eu não sei honestamente quando é que vai terminar, mas cada um de nós pode fazer a sua parte. Cada um de nós pode fazer a sua parte criticando, né? Mostrando que aquilo está errado e que não é uma coisa que deve ser aplaudida, porque é uma coisa até certo ponto mesmo bizarra. Até uma coisa bizarra que pode até deixar mesmo traumas profundos numa determinada pessoa, ok? Então esse foi mais um vídeo do canal Analisa Comigo. Se você não for inscrito, inscreva-se, dê o like, né? E partilhe bastante para que mais pessoas consigam aceder. Tamo juntos.